um de nós. E Ele se alegra quando nos reunimos para buscar a sua face. E Ele disse que quando estamos juntos, Ele derrama sobre nós a sua bênção. E há bênçãos para serem derramadas sobre a tua vida nessa noite, nesse lugar. Vamos estar orando e em seguida estaremos meditando numa palavra que o Senhor quer que ouçamos e guardemos em nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, Pai. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é vida, a Tua palavra, Senhor, gera transformação em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus agora, Deus, quebra, Senhor, toda barreira, tudo que impede-nos de entender a Tua mensagem, Pai. Deus, Tu disseste para os discípulos, Senhor, que muitos tinham olhos e não viam, e ouvidos e não ouviam. Então te pedimos nessa noite, Pai, que os nossos olhos espirituais estejam abertos para compreender a Tua palavra, Pai, que os nossos ouvidos espirituais, Senhor, estejam desobstruídos, Pai, que possamos compreender a Tua mensagem, Deus, que o Senhor possa falar poderosamente em cada coração, Deus, que essa palavra venha produzir frutos em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus agora, Pai, pedimos que o Senhor reine nesse lugar, Deus, para a glória de Teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar na presença do Senhor. Vamos abrir juntos em Zacarias. É um dos últimos livros do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Glória a Jesus. Diz assim a palavra. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me disse, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Amém? Queridos, tem verdades preciosas nesse texto. Quero falar um pouquinho do contexto, o que estava acontecendo lá em Jerusalém, onde estava esse homem. O nome dele não é muito bonito, né? Não é tão comum nos nossos dias, Zorobabel, mas significa anel de selar, compromisso. Era um homem escolhido por Deus para fazer uma obra difícil. E ele estava num momento muito desanimado, porque havia uma oposição grande até entre o povo de Deus. O povo de Jerusalém havia sido espalhado, os babilônicos dominaram, depois vieram os medos e os persas, e eles foram espalhados, e agora eles tinham voltado, depois que o templo tinha sido destruído, queimado. Então Deus coloca ele, dá uma missão a esse homem, que ele terminasse, que ele reconstruísse, restaurasse o templo, para que novamente aquele povo pudesse adorar a Deus, pudesse se reunir. E então ele chega naquele lugar, mas havia muitas divisões, não tinha mais rei, não tinha mais liderança, estavam todos desanimados, acostumados a viver num lugar todo destruído. E muitas vezes as pessoas se habituam a situações terríveis e pensam que a sina delas, a vida delas deve permanecer daquele jeito, que não é possível mudar as coisas. E Zorobabel estava cansado porque ele estava há algum tempo insistindo e ele achava que ele não ia conseguir fazer aquela obra. Ele achava que era impossível, e era impossível aos olhos humanos. Quando aquele templo foi erguido a primeira vez, Davi deixou tudo preparado para Salomão. Havia muitos, centenas de trabalhadores, era tudo muito detalhado, feito com muito cuidado. E agora? Agora eles estavam se reerguendo, haviam sido destruídos por causa que deixaram o Senhor, não deram ouvidos à palavra do Senhor. Mas Deus, por misericórdia,
disse: chegou o tempo de recomeçar. Chegou o tempo de reerguer. Chegou o tempo de construir. E nas nossas vidas também tem um tempo. E Deus, Ele nos guarda para vivermos o tempo, viver todas as coisas reconstruídas novamente. Vivermos grandes coisas que Ele faz, porque nós nada somos sem o Senhor. Então Deus fala algo poderoso e eu quero separar aqui 5 princípios que esse texto nos ensina. O profeta chega para Zorobabel e diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E isso é muito interessante, porque muitas vezes nós achamos que é pela nossa própria capacidade que vamos conseguir as coisas. E muitas vezes nós olhamos ao redor e achamos que talvez não venhamos a completar aquilo que Deus nos propôs. Muitas vezes nós pensamos que é pela força da influência, ou talvez pela força das palavras. Hoje em dia as pessoas usam menos a força física, né? Mas às vezes ainda usam. Davi tinha um grande exército, Salomão tinha dominado todo um território imenso quando constrói o templo. E agora Zorobabel estava ali, cheio de oposição e de dificuldades humanas, geográficas. E Deus diz assim para ele: não é pela tua força, não é do jeito que você pensa, mas é pelo meu espírito. Sabe, quando Deus fala, quando Deus determina algo nas nossas vidas, nós precisamos compreender que é Ele que vai fazer, é Ele que vai levantar pessoas, é Ele que vai prover as condições necessárias para que aquilo aconteça. Quando está nos planos de Deus, nada pode impedir, nada. Nenhum ser humano, nenhuma situação, nenhuma condição física pode interferir na palavra que Deus determinou para a tua vida. Então, o que nós compreendemos? Que devemos andar pelo Espírito. Devemos entender que o Espírito Santo nos capacita para superarmos os limites. E o inimigo, ele não tem medo de status. Ele não tem medo de alguém que tenha um poder grande, humanamente falando. Não está preocupado com o presidente da ONU. Não. Ele não se preocupa com as riquezas que alguém possui. Isso não amedronta Satanás. Mas ele teme quando ele vê um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Quando ele vê pessoas cheias do Espírito Santo, ele sabe que ali não tem limites e que ele vai ter que bater em retirada e ele vai perder. Porque aonde Deus está, o mal não pode ficar. E Deus disse para Zorobabel: não tenha medo, é pelo meu Espírito. E Ele diz para você hoje, o que você precisa mudar na tua vida, o que você gostaria que Deus restaurasse na tua casa, o que você precisa que Deus faça, o que você deseja fazer com a força do Espírito Santo. Creia. Não importa as condições, não importa. Primeiro princípio, então, devemos crer no poder de Deus e não olhar para as nossas limitações. Confiar que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para cumprir, para completar até aquele grande dia. Então, em seguida, um segundo princípio muito importante, e ele diz assim: quem és tu, montanha majestosa? Diante de Zorobabel, tu serás uma planície. O templo ficava num monte. E eles precisavam carregar todos os materiais para construir e levar morro acima. Então havia, além de barreiras humanas, havia uma limitação, havia um problema geográfico. Tinha uma montanha, era cansativo, era difícil. E Deus diz assim: olha, essa montanha vai virar uma planície. Sabe o que isso significa para as nossas vidas? Não há nada grande diante de um Deus que é todo poderoso. As montanhas, as barreiras, as dificuldades, o cansaço, tudo
tudo isso se supera quando Deus vai à frente. Ninguém pode permanecer diante de Deus, nem a montanha. Então Deus diz assim, olha, não fique olhando para a montanha, não fique olhando para a dificuldade, não fique preocupado que vai ser cansativo demais, porque essa montanha vai sumir, vai desaparecer. Essa montanha vai se transformar numa planície. E Deus é tremendo porque Ele transforma as coisas que não... Aos nossos olhos não existe solução. Ele abre caminhos onde não há caminhos. Ele muda até os corações. Ele inclina o coração. Ele transforma a maneira de pensar. A palavra de Deus diz que é Ele que inclina o coração dos reis. Quando Deus determina, Ele faz. E na tua vida não haverá montanha que pare diante de você, se você for cheio do Espírito Santo. Se você crer na promessa de Deus para você. Se você deixar de olhar para as circunstâncias e passar então a crer que o poder de Deus é maior que todas as dificuldades. Que pelo poder de Deus é possível superar e vencer. E então, o terceiro princípio, que é muito importante, ele diz assim: as mãos de Zorobabel, diante de Zorobabel você se tornará uma planície, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Em algumas traduções diz, haja graça e graça sobre ela. Então Deus estava dizendo assim, olha, do começo ao fim, vocês vão clamar bênçãos, vão profetizar bênçãos sobre esse trabalho. Na versão mais comum que nós lemos diz, haja graça e graça sobre ela. Por que era para eles falarem isso? Qual que é a tendência nossa quando nós estamos fazendo algo, quando nós estamos colocando, como eles estavam ali, literalmente colocando pedra sobre pedra, carregando pedras, arrumando pedras, trabalhando com coisas pesadas e difíceis. Qual que é a tendência humana? Vocês já observaram, às vezes, as pessoas fazendo um trabalho braçal, pesado? O que essas pessoas costumam falar enquanto trabalham? O que era para dizer, o que era para falar, como era para proceder. Há uns dias atrás nós vimos uma palavra sobre a importância de escolhermos as palavras. De nos calarmos muitas vezes e de cuidarmos com aquilo que falamos. Porque Deus nos deu a capacidade de falar. O ser humano é o único animal que fala com raciocínio. Às vezes as pessoas dizem, não, tem o papagaio. Mas ele não argumenta, né? O ser humano tem essa graça, esse dom de falar. Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus disse, haja luz. E então houve luz. As coisas vieram a existir porque Deus ordenou. A Bíblia não está dizendo se houve ou não houve uma explosão. Ela diz que Deus disse, haja luz. E houve luz. E a luz do sol é fruto de uma explosão. Todos os dias existe uma explosão muito grande de gases no sol. Mas tudo isso aconteceu porque Deus disse, seja assim. Nós temos as palavras. E muitas vezes nós falamos coisas que nós nem queremos que aconteça. Mas nós proferimos palavras e essas palavras têm efeitos no mundo espiritual. Então, quando nós fazemos alguma coisa, devemos fazer abençoando. Devemos fazer agradecendo. Deus abençoe. Haja graça, haja alegria nesse lugar. Que sejamos mensageiros da bênção. Que sejamos pessoas que proclamam a graça de Deus. E nunca a desgraça. Nunca venhamos a proferir com a nossa boca coisas que depois nós não conseguimos recolher.
Não conseguimos. As palavras têm tanto poder que em Provérbios 18:20 diz assim: do fruto dos lábios se encherá, se fartará o ventre. Quer dizer que aquilo que a gente falar, literalmente, vamos comer. E Jesus disse: o poder da vida e da morte estão na língua. Por suas palavras você será justificado, ou por suas palavras você será condenado. Então a importância de cuidarmos com aquilo que falamos. E quando falamos algo que não agrada a Deus, o que precisamos fazer? Confessar, pedir perdão, se arrepender. Tem conserto? Tem conserto. Mas vamos cuidar com aquilo que falamos. Vamos abençoar aquilo que fazemos. Não importa a dificuldade, não importa as condições. Vamos profetizar bênçãos sobre o trabalho, sobre a nossa casa, em tudo o que fizermos. Vamos abençoar. Vamos abençoar o nosso trabalho. Vamos abençoar os nossos filhos. Vamos abençoar a nossa mesa. Vamos abençoar as pessoas que passarem por nós. Vamos proclamar essa bênção. Vamos proclamar que Deus está à frente de tudo. Se as coisas estiverem difíceis, olha, Deus vai abençoar isso aqui. Deus vai fazer. Deus vai transformar. Deus vai cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Primeiro princípio, então, é pelo Espírito Santo, não é pelas nossas forças. Segundo princípio, as montanhas se tornam planícies. Não existem dificuldades grandes diante de um Deus Todo-Poderoso. Terceiro princípio, vamos proclamar a bênção. Vamos proclamar bênçãos. Vamos atrair as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Não vamos dar lugar à maldição, não vamos dar lugar à murmuração. O povo que saiu do Egito, eles tinham um prazo, eles iam chegar na terra prometida em menos de 3 meses. Mas eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles deram lado e ouviram aqueles homens que amaldiçoaram a terra, dizendo que era uma terra cheia de gigantes, cheia de grandes construções, que haviam fortalezas na terra prometida. E o povo ouviu essas palavras e se acovardou, e Deus disse assim: para cada ano que vocês espiaram, vocês vão ter que peregrinar no deserto. E muitas vezes, amados, as coisas demoram a acontecer nas nossas vidas porque murmuramos, porque reclamamos, porque não cremos, porque ao invés de abençoar, atraímos maldição. Guarda isso, proclame a bênção. Outro princípio, Deus disse: as mãos de Zorobabel vão colocar a pedra fundamental e também vão colocar a última pedra. Ou seja, do começo ao fim. Persistência. Completar aquilo que você começou. Ir até o fim. Não parar, não desistir, não desanimar. Tudo que o inimigo queria, tudo que ele deseja todos os dias é que você desista, que você desanime, que você se acovarde, que você olhe para as circunstâncias, que você se curve diante das dificuldades. Mas Deus disse: vai começar e vai terminar debaixo da bênção. Vai começar e vai terminar proclamando a graça. Vai começar e vai terminar cheio do Espírito Santo. Vai começar e vai terminar enfrentando as montanhas. Deus nos capacita para irmos até o fim. Para irmos até completar aquilo que Ele nos designou. Não desanima. Não olha para as dificuldades. Sabe, Zorobabel enfrentou oposição dentro da própria casa, dentro do próprio lugar, era o templo. Eles eram todos descendentes de judeus. Eles eram todos irmãos na fé.
Mas nem todos tinham a mesma visão. Nem todos tinham ânimo, tinham forças para superar. E a tendência daqueles que estão desanimados é fazer o quê? Murmurar e tentar desanimar os outros. Isso aí não vai dar certo. E pode desistir. Se carregar a pedra, morra acima. Olha em quantos nós estamos. Quando construíram esse templo, eram milhares de pessoas. É impossível isso. Não vamos conseguir, nós temos que nos preocupar em guardar esse território. Eles estavam muito apavorados, porque tinham sido conquistados várias vezes. Então, eles tinham medo que outro povo viesse e novamente os levasse. Mas havia uma prioridade. Qual era a prioridade? Reconstruir o altar para Deus. Jesus disse assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eles precisavam reconstruir aquele lugar onde Deus falava com eles. Eles precisavam se dispor a obedecer a palavra de Deus. Quando você se dispõe a fazer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus deseja para a tua vida, todas as outras coisas se tornam pequenas e você vence. Você vence porque não é pela tua sabedoria, pela tua capacidade, mas porque Deus te capacita, Deus te dá discernimento para enfrentar as condições. Deus te dá graça de superar os obstáculos. Deus dá a graça. Ele não se achava capaz. Não desanima, não. Não desanima. Princípio, o quinto princípio. Às vezes nos enquadramos aqui, porque diz assim: as pequenas coisas. Não despreze as coisas pequenas. Às vezes nós queremos tanto alcançar as coisas grandes e não damos valor à semente. Por mais grande, por mais linda que seja uma árvore, por mais frondosa, ela primeiro foi uma semente. Primeiro ela foi pequena. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam e sejam grandiosas já de cara. As coisas pequenas